A gente postou um vídeo, um Reels, e esse Reels acabou viralizando. E eu percebi que tem muita gente que gosta, que tem esse sonho, porque o comentário campeão do vídeo era: meu sonho, você realizou o meu sonho. E eu fiquei assim, gente, achei que eu tava parada no tempo, uma romântica que gosta de Cartas pra Julieta, tava parada no tempo e só eu tinha esse sonho, mas aparentemente muita gente ainda tem esse sonho. E aquele espaço, aquele jardim é realmente um marco pra quem assistiu o filme, pra quem gosta, pra quem teve essa adolescência aí marcada pelo filme, assim como eu. Então eu vou contar pra vocês como foi a nossa experiência e quem sabe pode ajudar vocês, quem quiser ir também futuramente. A gente chegou em Roma e aí de lá a gente foi pra Florença e de Florença pegamos um trem pra Verona. A gente só parou em Florença realmente pra fazer esse bate e volta e porque depois a gente alugou um carro em Florença. Então o nosso bate e volta foi de trem pela Ítalo, de Florença pra Verona. Mas também sai trem de Veneza, de Milão e de outros locais da Itália, caso você prefira fazer o seu roteiro saindo de outro local. E aí a gente saiu, pegou esse trem, que foi mais ou menos uns 30 euros ou um pouco menos. Pegamos o trem de manhãzinha cedo, e botamos a volta pro final do dia, né? Pra mais ou menos 6 da noite, 6 da tarde, 6 da noite. Porque aí a gente conseguiria aproveitar muito lá, conseguiria ver a casa da Julieta com calma, tirar foto, fazer vídeo, realmente aproveitar lá e aproveitar Verona também, né? De quebra. Mas o foco era realmente a casa de Julieta. Chegando lá, a gente foi caminhando da estação até o centrinho de Verona. Eu acho que dá mais ou menos uns 20 minutos caminhando. A caminhada é boa, velho. É A mais, eu caminhada é acho. boa. É Eu uns... acho que é. Eu Talvez acho que seja mais, é uma meia horinha, horinha. né? E aí, a gente fez essa caminhada e realmente foi muito agradável, assim. Também fomos em maio, né? Uma época muito boa, uma época mais fresca, né? Primavera ainda, então o clima tava bom. A partir de junho, julho já começa a ficar bem quente, então essas caminhadas mais longas podem ser um pouco piores, né? E aí, chegando lá, a gente foi conhecendo Verona mesmo. Quando você entra na parte histórica, de fato, você já vê a Arena de Verona, né, que é como se fosse o Coliseu de lá, que é linda, super... É imponente, mas ao mesmo tempo é charmosa, sabe? Eu acho que é menos imponente que o Coliseu. Parece que ela se encaixa perfeitamente ali na cidade. Já tem os cafés ali, sempre em volta das praças tem esses cafés, então fica uma atmosfera muito agradável de você passear de fato. Então aí a gente foi caminhando, foi tirando fotos, se perdendo lá, fomos seguindo em direção à casa de Julieta, que inclusive tem as placas lá, né, porque também Verona é conhecida como a cidade do amor, a cidade de Romeu e Julieta, para além dessa questão dos filmes, então tem essa setinha, né, de casa de Julieta para que faça parte ali da atmosfera da cidade. E aí a gente foi se encaminhando em direção à casa de Julieta. Quando a gente chegou lá, a gente se deparou com uma surpresa, que foi a necessidade de ingresso para entrar. A partir de 1º de abril de 2026, eles começaram a cobrar ingressos para acessar aquela parte do jardim ali, né? É chamada Casa de Julieta, mas é porque tem o espaço do jardim, tem o espaço que você sobe, tem o teatro. E aí eles organizaram realmente essa parte. E aí a gente comprou o ingresso na hora, mas é online. A venda de ingressos é somente online. E aí você compra o ingresso no site. E aí tem duas categorias, o de 5 euros e o de 12 euros. O de 5 euros dá acesso àquela parte lá do jardim, a estátua, e é a parte que pra mim é mais emblemática do filme. E o de 12 euros é que você consegue entrar e subir para o balcão, né? É balcão? Como é que fala? Tipo... Pra janela? para aquela janela, né? É aquele balcãozinho que você grita pro seu Romeu lá embaixo. E aí a gente comprou o de 5 euros, porque pra mim era o mais marcante, era realmente aquele jardim, aquela parte do arco, né, que ela vai entrando no filme. Foi mais do que suficiente pra gente, a gente fez essa compra e você agenda um horário. Então, assim, isso é muito importante você saber e comprar com antecedência, porque a gente não sabia e se porventura desse azar, poderia ser que não tivessem mais horários disponíveis naquele dia, né? E a gente chegou lá cedo, e aí mais ou menos 1 hora foi? Acho que foi de Uma uma hora que a hora gente que a chegou gente lá. chegou lá e já não tinha mais ingresso para 1 hora. Matheus até tentou comprar e não tinha. E aí a gente comprou de 1h30. Teve que esperar uma meia hora lá Exato, a fora. gente ficou esperando e comprou o ingresso de 1h30 para nossa entrada, porque a entrada se dá por grupos, e aí teve uma pessoa que até comentou no vídeo falando que ela foi conhecer, e aí quando ela conheceu, ela não conseguiu nem chegar perto da estátua, porque estava muito lotado, muito caótico e muito apertado, que foi justamente antes dessa organização que eles fizeram com a venda dos ingressos, né? Então, assim, claro que para tudo tem um lado bom e um lado ruim, mas nesse caso, para quem quiser usufruir melhor, eu acho que tá bem melhor o fato de ter ingresso e ter principalmente
horário do seu grupo, porque aí vai entrar uma quantidade limitada de pessoas e aí todo mundo fica mais confortável para aproveitar de fato o espaço, tirar foto e enfim. Porque agora cobra ingresso, mas pelo menos organiza de certa maneira para todo mundo conseguir ter uma experiência legal, porque segundo que os relatos que a galera deixou assim, falou que não conseguiu, depois que a gente postou o vídeo, né, falou que não conseguiu pegar muito, assim, era um caos que não conseguia nem tirar foto, porque tava sempre muito lotado. Então acho que a experiência fica muito conturbada desse jeito, porque se tá muito cheio, todo mundo quer tirar foto, então um aparece na foto do outro, empurra pra cá, empurra pra lá, então assim, desse jeito, tá bem organizado, né? Foi a nossa experiência, foi muito positiva em relação a isso. Quando você sai também, tem uma lojinha que é bem legal, que eles fazem coisas personalizadas, eles fazem bordado no que você quiser, em almofada, em qualquer objeto que eles vendem lá, eles fazem esse bordado, que é legal também se você quiser levar de recordação. Então, assim, foi muito legal, realmente valeu bastante a pena. Outra coisa que eu percebi que mudou em relação ao que a gente via nos filmes é porque no filme, aquela parede tava cheia de cartas, né? As cartas direcionadas a Julieta, pedindo conselhos, e aí não tem mais isso. Não tem mais deixar a carta pregada lá. Eu não sei desde quando exatamente, mas não tem. Não tem nada pregado. E tem uma parede que, pelo que a gente viu, antes era o pessoal riscava. E aí não tem mais. Eles cobriram e botaram até um aviso assim pedindo para não danificar, para não riscar. Eu acho que é até uma questão de preservação também, porque naturalmente são prédios históricos ali, tem toda uma estrutura, então eles tiveram esse cuidado, mas acaba perdendo um pouco da magia ali do que a gente via, das cartas coladas, aquela coisa ali que a gente viu no filme. E aí foi uma diferença que eu até mostrei depois pra Matheus no filme, porque ele não tinha assistido o filme. Dava um ar muito sentimental, né? Aquela parede cheia de cartas. As ajudantes da Julieta pegavam as cartas, enfim, tinha essa tradição lá, digamos assim, né? Uma dica também é falar pro pessoal, se possível, comprar antes, né? Porque talvez, como tu falou, pode chegar no dia, aí é o seu único dia de verão, igual como era o nosso. E aí já pensou se não tivesse, meu Deus, eu tava nem pensando. Eu tava pensando assim, Jesus, se não tem mais vaga. Quando eu entrei no site, eu já fiquei, meu Deus, se não tiver mais vaga pra hoje, eu acho que a Clarissa vai surtar, velho. Porque antes a gente só foi pra isso. Chegasse lá, não tivesse. Mas aí, assim, então fiquem de olho, porque como é novo também, as pessoas vão descobrindo, já vão comprando com antecedência. Então, assim, talvez, né, daqui a pouco já vai ter que comprar pra dias. Pode ser que julho, que é uma época muito lotada na Europa, né, o verão europeu, pode ser que se você chegar lá na hora, não tenha mais. Então, assim, eu não sei como é que tá funcionando, é uma coisa muito nova ainda, então eu acho que até eles estão organizando melhor, enfim, esse sistema aí. Mas pra quem for, com certeza é melhor comprar antes. A gente realmente só não comprou porque foi literalmente... Não, e foi literalmente um mês depois. A gente chegou lá um mês da mudança, né? Com um mês de duração de que tinha começado essa mudança. E como o Matheus falou, uma coisa legal, quem puder e quem quiser, eu acho que vale a pena dormir lá um dia em Verona, porque é uma cidade muito agradável pra você se perder, pra você caminhar, pra você tirar foto, é muito charmosa. É uma arquitetura diferente de Florença, porque é como ele falou, parece que ela é mais aberta, as cores também são diferentes. Então, assim, pelo menos para nossa opinião, para nossa forma de explorar a Europa, essas cidades pequenas são interessantes de você dormir e até ver a cidade quando tem menos gente. Assim como foi com Veneza, por exemplo, que quando a gente visitou, a gente também dormiu lá. E é uma Veneza totalmente diferente de dia, com todos os turistas, e à noite, quando tem só o pessoal realmente que vai passar a noite lá. Se você tiver indo com mais calma, se puder incluir, é válido. Tem coisa pra ver pra pelo menos um dia de dormida lá. A gente até ficou meio triste que não ia dormir assim, porque a gente já conhecia Florença e acabou deixando pra só fazer o bate-volta pra Verona, mas eu acho que se a gente tivesse esticado e ido pra Verona e dormido lá, talvez fosse até mais interessante do que ficar em Florença, porque era uma cidade que a gente não conhecia, a gente acabou tendo pouco tempo, né, assim, pra ver tudo, porque tem muita coisa pra ser vista, a cidade é bem bonita, tem muita feirinha, muita coisa, né, super legal. E é aquele lado ruim do bate e volta, né? O bate e volta você já fica ligado na hora de voltar. A gente até, no final, até queria tomar um sorvete, queria tomar um gelato. Aí não vai dar tempo. Vamos caminhando de volta pra estação, porque a estação também é um pouquinho distante, né? Essa meia horinha realmente, eu lembro. Na volta, a distância pegou um pouquinho mais, porque a gente já tava cansado de caminhar, né? É como ele falou, realmente é válida essa dormita. Então foi isso. Eu vou postar mais vídeos sobre a nossa lua de mel na Itália, né, na Toscana, porque foi muito marcante e tem muitas dicas que merecem ficar registradas aqui para quem vai futuramente. Qualquer dúvida que vocês tiverem também pode deixar nos comentários que eu vou responder. Espero que vocês tenham gostado. É isso.